Feliz sábado, alunos da classe dos primários da igreja de Itajaí. Estou com saudade de vocês. Estamos aí para gravar mais uma lição da escola sabatina. Eu vou fazer antes uma breve introdução para chegar ao assunto da nossa lição de hoje, que é referente a Atos, capítulo 2, livro de Atos, lá no Novo Testamento. Então a gente tem os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois é o livro de Atos. E o livro de Atos fala sobre os Atos dos Apóstolos. Então Jesus, fazendo aí um breve resumo, né, em que parte que a gente está. Jesus veio a essa terra, morreu por nós, pecadores, e aí ele foi crucificado na sexta-feira. E no domingo ele ressuscitou, Deus ressuscitou ele, e ele então ficou mais 40 dias aqui com os discípulos, e depois ele voltou para o céu. Só que antes de ele voltar para o céu, ele prometeu aos discípulos que ele enviaria o Consolador. Esse Consolador, ele viria quando os discípulos clamassem, os discípulos deveriam clamar pelo Espírito Santo, e esse Consolador então ajudaria os discípulos na missão deles, que era levar o Evangelho a todo mundo. Então a gente estudou na semana passada sobre a festa do Pentecostes, que os discípulos estavam reunidos numa casa, clamaram pelo Espírito Santo, e Deus então mandou o Espírito Santo, e os discípulos se encheram com o Espírito Santo. Como eu falei, ficou uma língua de fogo sobre a cabeça dos discípulos, e eles então começaram a falar, e falavam na mesma língua das pessoas, na língua materna das pessoas, uma língua que eles não sabiam falar antes, mas com o dom de línguas, e por eles estarem cheios do Espírito, então eles falavam e as pessoas entendiam. E o Espírito Santo convencia as pessoas. Então numa noite só, como a gente viu na semana passada, Pedro falou para uma multidão e 3.000 pessoas se converteram. E agora vem a lição dessa semana. A lição dessa semana, ela vem depois parou nesse ponto, né? E agora é a continuação. E essa então a igreja primitiva, que era a igreja que nasceu depois que Jesus foi para o céu, ressuscitou e foi para o céu, a igreja primitiva ela começou a crescer. Porque se vocês imaginam, se numa noite 3.000 pessoas foram batizadas e se converteram, vocês imaginam quanto que era a taxa de crescimento dessa igreja primitiva, né? Todo dia, então, muitas pessoas se convertiam e entravam na igreja. E tem uma característica interessante nessa igreja primitiva, que as pessoas se ajudavam muito. Então hoje, como é que funciona hoje? Hoje a pessoa precisa trabalhar, ela trabalha bastante, ganha o seu dinheirinho, e com esse dinheiro ela usa o dinheiro para poder comer, para poder se alimentar, para poder pagar o hospital, pagar a escola. E é cada um por si, né? Basicamente é assim nos dias de hoje. Mas naquela época não. Naquela época as pessoas da igreja primitiva tinham uns que tinham muitas condições financeiras, eram muito ricos, e tinham outros que eram muito pobres. E as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, elas vendiam alguns de seus bens e ajudavam aquelas pessoas que eram mais carentes. Então ninguém passava fome, ninguém tinha. As pessoas se ajudavam, e com isso elas não tinham tanta necessidade, elas podiam pregar o Evangelho sem se preocupar com o dia de amanhã, né? Sem se preocupar com o que elas iam comer, porque como eles se ajudavam, estavam sempre todos bem, né? Então se alguém precisava de ajuda, as pessoas ajudavam. E eu entendo, eu acho que no céu vai ser muito parecido com essa forma, né? Com essa forma de trabalhar. Acho que as pessoas, quando a gente chegar lá no céu, quando Jesus voltar pela segunda vez e nos levar para o céu, lá vai ser muito parecido. A gente vai se ajudar, né? As pessoas vão se ajudar, e as pessoas vão trabalhar, tudo ok, vão trabalhar, vão estudar, vão fazer muitas atividades, mas sempre que alguém precisar, todo mundo vai ajudar. Então a gente não vai ter não vai ser como é aqui na Terra, né?
que a gente fica sempre com essa preocupação de ter que trabalhar para ganhar o sustento, sabendo que se a pessoa perder o emprego, se a pessoa não tiver saúde, não sabe o que vai acontecer, né? Fica sempre nessa angústia, fica sempre contando ali o dinheirinho para poder a pessoa sobreviver, ok? E só um fato interessante sobre essa lição, né? A gente está falando então sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Como a gente viu na semana passada, então Deus mandou o Consolador, que é o Espírito Santo. Os discípulos então receberam esse Consolador, começaram a falar, e eles então multidões vieram para a igreja. E no tempo do fim vai ser semelhante, né? A gente está se aproximando aí do tempo do fim do mundo, e vai ser muito semelhante. Vai ter então a chuva serôdia, onde Deus vai mandar novamente o Espírito Santo, né? Vai vir em abundância. E da mesma forma como naquela época os discípulos falavam e traziam multidões para a igreja, falavam do amor de Jesus, falavam da história de Jesus, e multidões vinham para a igreja. Nos últimos tempos vai ser semelhante, né? O Espírito Santo vai descer sobre as pessoas que clamarem, e as pessoas vão fazer um ótimo trabalho, pode ser que falem em línguas novamente, né? Vão fazer um grande trabalho, e o Evangelho vai ser espalhado para todas as pessoas, raças, línguas, tribos, e todos vão ficar então sabendo. O Evangelho vai ser espalhado por todo mundo, porque as pessoas vão estar cheias do Espírito Santo. Então por isso a gente tem que clamar para que Deus envie esse Espírito Santo, para que a gente então complete essa obra dele, ok? Eu vou então, para finalizar, vou fazer uma oração com vocês. Fechem seus olhinhos. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos protege, nos dá saúde e está sempre conosco. Senhor, queremos te pedir que o Senhor envie o teu Santo Espírito para que possamos levar o Evangelho à frente, para que mais pessoas te conheçam e que mais pessoas fiquem sabendo sobre o teu amor e sobre os planos que tu tem para a vida de cada um. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe aqui a cidade de Itajaí, que dê saúde para todo mundo, que ajude aquelas pessoas que estão doentes, necessitadas, e principalmente aquelas pessoas que estão nos hospitais, que o Senhor dê consolo aos familiares e dê forças para a pessoa poder reagir e sair logo dessa situação. Dá no Senhor um feliz sábado ao teu lado, é isso que nós pedimos agradecidos, em nome do amor de Jesus. Amém.